Qual de nós já não se sentiu, tocado, decepcionado, frustrado, com ressentimentos, desapontado, com a ingratidão, a falta de reconhecimento? Nós experimentamos várias formas de decepção. Seja assistindo um filme, uma série, uma novela, um esporte, aquele time de futebol do nosso coração que a gente vibra tanto. Mas não é essa decepção que nos afeta. Aquela que nos afeta de modo mais direto são, sem dúvida, as decepções afetivas. E por que nós nos decepcionamos? Será que tem um modo da gente se proteger, se blindar das decepções? Por que isso ocorre? Porque é muito doloroso nessa questão das decepções afetivas, quando nós temos por certo que o outro tem aquele mesmo carinho pela gente. Quando nós nos dedicamos, cuidamos daquele relacionamento, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, ou nas nossas relações sociais, no trabalho, naquele grupo que nós fazemos parte. E nós nos dedicamos tanto, cuidamos, nos desdobramos. E é triste quando a gente compreende, muitas vezes, não que o outro mudou, mas que nunca houve esse mesmo empenho da outra parte. Foi sempre uma via de mão única e não de mão dupla, com aquela reciprocidade. Então nós chegamos a levar um choque. E muitas vezes, a maioria ou uma parcela bem expressiva não compreende que está decepcionando o outro, que não está num relacionamento com a doação, aquela troca equitativa. Uma parcela, sim, tem consciência, compreende que nos irá decepcionar, mas para ela tudo bem. E segue assim adiante. Tem um processo que a nossa mente funciona como bússola comportamental. Esse modo nos ajuda muito, muito mesmo. Mas a gente tem que estar atento, porque ali pode ter uma poderosa armadilha. Essa bússola comportamental funciona, por exemplo, da seguinte maneira. Quando a gente tem um compromisso, uma tarefa, e a gente acorda de manhã, a gente já vai trabalhando de forma mentalmente como que vai acontecer aquilo, que horário eu preciso estar naquele compromisso. Qual é o meio de transporte que eu vou utilizar, a roupa que eu irei me apresentar, quantas horas, quanto tempo antes eu preciso estar lá, qual o roteiro, qual o caminho melhor. Então nós já vamos criando essas imagens mentais, como se fosse uma espécie de previsão do que está para acontecer. E nós fazemos isso também nas nossas relações. Ocorre que, do mesmo modo que ao irmos a esse encontro, a essa tarefa, a gente pode optar pelo caminho mais rápido, mas talvez eram ruas esburacadas, não foi uma boa escolha. E a gente pode ter, de fato, escolhas que não eram as melhores. Mas no nosso relacionamento pessoal, aqueles relacionamentos afetivos ali, tanto um pouco mais direto ou aqueles mais distantes, nós também criamos mentalmente aquilo que nós elegemos como ideal. E às vezes a gente não leva em consideração que o outro não tem aquelas qualidades que nós imaginávamos.
Nós imaginamos um cenário quase que perfeito, em que o outro vai nos servir, vai agir assim. Só que nós combinamos isso com a nossa mente, com o nosso campo mental. E o outro não sabe o que nós estamos aguardando desse contato. E é bastante doloroso. É bastante doloroso. Ocorre quando nós nos decepcionamos profundamente, quase que um abalo psicológico. Quando esse abalo ocorre, de maneira instintiva nós recuamos. E desperta em nós algo primitivo, como que fosse uma rejeição pessoal que está dentro de nós há muitos e muitos anos. Quando isso ocorre, o mesmo caminho das vias neurais que passa esse processo da decepção é o mesmo caminho que percorre quando nós temos uma dor física. Então, nesse momento, nós vamos sentir ali um abalo biológico, físico, que irá nos marcar profundamente. Havia um rapaz que estava com a sua fé um tanto quanto abalada. Era um espiritualista que estava um pouco descrente ali com relação à sua fé. Então ele, após ser incentivado por alguns amigos, desejou buscar ajuda com Chico Xavier. Obviamente ele já havia visto e ouvido falar do carinho do Chico, de como ele consolava multidões. Os relatos de muitas pessoas que ali iam e se sentiam maravilhadas apenas com o contato, com uma palavra do Chico. Então ele fez um esforço grande e foi de encontro ao Chico Xavier. Acontece que chegando lá, ele foi até a casa do Chico e o pessoal falou: o Chico não se encontra, está trabalhando. Então o rapaz foi até o trabalho do Chico Xavier. Chegando lá, o pessoal falou assim: o Chico, ele de vez em quando faz algumas viagens próximas a trabalho, ele está a trabalho. E o pessoal disse o que havia de ser dito, porque era verdade. E o rapaz insistiu, ficou ali alguns dias, mas nada de encontrar o Chico Xavier. Ele voltou para sua cidade, residente em Santos, bastante decepcionado. Chegou a comentar ali com seus amigos, com as pessoas mais próximas, que para ele já não tinha mais fé mesmo, que ele estava decepcionado com o espiritismo, com a mediunidade, e que para ele o Chico Xavier se escondia para dar seguimento nas mistificações. Acontece que um rapaz, amigo dele, também se correspondia com o Chico e ficou sabendo dessa situação e contou para o Chico tudo aquilo que se passava. O Chico Xavier, bastante preocupado, o rapaz ali com a sua fé abalada, o que poderia acontecer, resolve indagar Emmanuel e colocar a par do que está acontecendo. E Emmanuel diz assim para o Chico: deixe esse caso para lá. Se for para esse rapaz fortalecer a sua fé, alicerçar a sua fé em você, Chico, é melhor que ele a perca de agora. Pois tanto ele quanto nós devemos ter a nossa fé alicerçada em Jesus Cristo. Porque os demais ainda são muito falíveis, passíveis de erro. Essa história a gente pode analisar de diversos ângulos, né? A importância ali para o Chico de seguir fiel, firme no seu trabalho e não querer dar respostas para os demais, seguir confiante na sua tarefa. E tanto outros, né? Mas nessa questão da decepção,
será que esse rapaz, ele não saiu da sua cidade, indo de encontro ao Chico Xavier, já criando aquelas imagens mentais que havíamos dito há pouco? Idealizando um cenário de um encontro em que ele teria ali provas para compreender, seria tocado de um modo espiritual para que, a partir daquele momento, a sua vida se desdobrasse em novos rumos? Então, talvez tenha faltado para esse irmão levar em consideração que poderia ocorrer diversos fatores para que aquilo não se processasse, não executasse de fato da forma em que ele idealizou na sua mente. Era de um rapaz, trabalhador ali de uma livraria em Belo Horizonte. E esse rapaz ali na livraria, trabalhando, ele já havia lido os romances de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. O livro Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, Renúncia. Havia lido toda a coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, os livros de Neio Lúcio, do Irmão X, todos através da abençoada mediunidade de Chico Xavier. Então, todos ali que frequentavam a livraria já sabiam daquela frase desse jovem rapaz. Olha, veja bem, hein? Quando o Chico estiver por aqui, me chamem. Eu quero muito conhecê-lo. Porque o Chico ia para lá, né? Constantemente para essa livraria. Então ele sempre falava pro pessoal, ó, quando o Chico Xavier estiver aqui, me chame que eu quero muito conhecê-lo. Então, um belo dia, Chico Xavier entrou nessa livraria, de braço dado com um colega que o acompanhava, cumprimentou ali os conhecidos, de forma jovial, natural, com bastante simplicidade, que sempre foi ali a sua característica. E um dos amigos ali chamou o jovem, ó, vem aqui. Você não aguardou tanto por esse momento, ó. Está aqui, ó, Chico Xavier. E o rapaz aperta a mão do Chico e diz, quem dera você fosse o Chico Xavier. E o Chico, já entendendo ali o que se passava, apenas respondeu, verdade, meu filho, quem me dera ser Chico Xavier. E continuou ali e depois foi embora. Então veja a oportunidade que aquele rapaz perdeu de ter ali tido uma conversa edificante, ter dialogado um pouco com Chico. Mas nos leva a analisarmos dentro dessa questão da decepção. Por que ele não acreditou que fosse o Chico Xavier? Será que o Chico se apresentou tão decepcionante para ele? Será que ele, ao ler os livros grandiosos, cheio de ensino moral, cheio de fatos históricos, muito rico para o nosso entendimento, para o nosso espírito, tenha criado uma imagem mental ali, um aspecto do Chico em sua mente que não fosse o que correspondesse com o que de fato era, como que de fato o Chico se apresentava. Obviamente que naquele tempo não tinha os recursos que temos agora de imagem, de som. Então, o rapaz se decepcionou. Então veja, né? Ele idealizou uma coisa, esteve em contato com o Chico, mas a decepção não permitiu que ele visse. Ele não teve olhos para ver. Como diminuir a decepção? Como diminuir essa dor da decepção? Quando há aquele abalo psicológico, que nós entendemos a decepção ali profunda, que estamos num relacionamento ali em que nós não estamos sendo correspondidos da forma que nós imaginávamos. Ninguém nos decepciona. Somos nós mesmos que nos decepcionamos
por não ajustarmos a expectativa com a realidade. Então, basta que a gente, não diríamos viver com pessimismo. Devemos viver esperando sempre o melhor, porém preparados para o pior, levando em consideração que há situações que fogem do nosso controle, levando em consideração que nós estamos num mundo de provas e expiações, e caracteriza-se os seus habitantes terrenos, que somos nós, ainda pelo orgulho, pelo egoísmo. Então é fato que, bem provavelmente, muito provavelmente, aqueles corações mais queridos, aqueles que nós mais amamos, que estão próximos de nós, que têm um lugar especial ali no nosso coração, é justamente eles que irão nos decepcionar. Por conta de nós não termos ajustado as expectativas. Nós não levamos em consideração que todos nós precisamos do perdão e da caridade. Porque do mesmo modo que nós recebemos de volta a decepção, ali no caso, que acreditamos não estar sendo correspondido à altura do que fizemos e fazemos, nós também, da nossa parte, talvez não estamos levando em consideração os pontos de vista do outro. E no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a prova mais difícil é a prova do coração. Muitas vezes nós vamos passar ali com dificuldades, mas vamos conseguir vencer a prova da miséria, a prova da falta de recursos financeiros. Mas, às vezes, sucumbimos com a decepção em que experimentamos no nosso ninho doméstico, com aqueles que nós acreditamos que deveriam mais nos amar. E também temos a questão da ingratidão. Qual de nós já não sofreu a ingratidão, não experimentou também? Mas nós não devemos nos abalar. O Livro dos Espíritos, entre a questão 937 e 940, vai falar sobre a decepção causada pela ingratidão. E diz que os ingratos irão sofrer, experimentar a ingratidão mais à frente, convivendo com outras pessoas assim como ele. E nós devemos seguir em frente, fazendo bem, servindo, buscando ser melhor a cada dia. E há quem diga, eu prefiro não fazer o bem, prefiro cuidar somente de mim, porque assim eu não sofro a ingratidão. Mas os benfeitores espirituais dizem uma resposta muito interessante para Allan Kardec. Triste felicidade essa, pois é a felicidade do egoísta. Curiosa a frase, né? É uma triste felicidade, pois é a felicidade do egoísta. A ingratidão, diz Santo Agostinho, é o fruto do egoísmo. Então, nós vamos ver que o melhor é servir sem esperar nada em troca. Servir com aquela fé no futuro, guardando a certeza que é o melhor, que os benefícios nós já iremos receber no ato, não daquele para quem a gente pratica o bem e a caridade. Tem um fato muito curioso, envolvendo Chico Xavier também, de um rapaz de muitas posses, já estabilizado financeiramente, profissionalmente bem-sucedido, família também equilibrada. Mas ele procura Chico Xavier por estar triste, deprimido. E ele diz ali, em particular para o Chico,
Chico, eu tenho carro, casa, eu tenho o que todas as pessoas almejam para ser feliz, uma boa família, sou estabilizado, sou feliz e realizado profissionalmente. O que me falta para ser feliz? E o Chico Xavier diz: "Ô, meu filho, para você está faltando a alegria dos outros." Então, meus irmãos, nós vamos aprender que a verdadeira alegria legítima é aquela alegria em que a gente vê nos outros. Quando nós nos empenhamos e vemos que o fruto ali do nosso empenho é a alegria dos outros, sem esperar nada em troca. E se nós estivermos servindo muito tempo e ainda assim não estivermos sido reconhecidos por aqueles que nos cercam, nós não devemos nos abalar. E lá no mundo espiritual, eles podem assistir com cenas muito reais o processo de codificação das obras de Allan Kardec, com essa visão do mundo espiritual e também terrena, de como tudo se processou, como se deu essa comunhão, esse intercâmbio dos espíritos, dos benfeitores espirituais e os médiuns e o Allan Kardec ali codificando, que pode ser acessado no plano espiritual para estudo, para análise. Então, como nós aprendemos na doutrina espírita que o mundo terreno é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E os livros de André Luiz já nos descreviam coisas que somente hoje nós temos na questão de tecnologia, por exemplo. Nas obras de André Luiz, ele diz que lá no plano espiritual havia um quadro de imagens vivas. Então, ainda não tinha aqui para nós a televisão. E nós entendemos que, por não ter, ele já se referia sobre esses modos mais avançados de tecnologia. Se nós aqui, encarnados, limitados, temos modos de filmar, de gravar, como estamos fazendo agora, o plano espiritual não teria? Então nós conseguimos, ao desencarnarmos, acessar fatos, histórias, enredos vivenciados por nós. Por que estamos dizendo isso? Todo bem que você estiver fazendo hoje, seja aí no seu grupo de tarefa em que você se doa, seja na sua casa, em que você acredita que ninguém está vendo, que não está tendo reconhecimento, guarde a certeza que esse bem virá à tona. Aqueles ingratos irão ver aquilo que não estão percebendo hoje, seja no plano espiritual ou em outras existências posteriores, pois terão que aprender a avançar na evolução através da gratidão e do bem. O melhor antídoto é a caridade. Aquela caridade legítima ensinada por Jesus, que é a caridade com humildade. Não a humildade que rebaixa, que ali é a pobreza, a enfermidade, o sofrimento. Essas questões são lições para o Espírito Eterno, que sem dúvida tira ali aprendizados. Mas nós vamos entender que a verdadeira humildade é quando aquele que tem todo o poder para fazer, para agir, para mostrar que está certo, nada faz para ferir os outros, apenas abençoa. O maior exemplo de ingratidão nós tivemos com o próprio Mestre, que nos serviu, nos ensinou, vivenciou aquilo que disse, testemunhou aquilo que pregou. Mas nós,
a humanidade de forma ingrata. Permitimos que ele fosse levado para a cruz e escolhemos o salteador para ser libertado ao invés dele. Ainda assim, ele apenas nos perdoou e abençoou. E para finalizarmos, para concluirmos, ainda analisando a humildade de Jesus, vejamos, no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, descreve que Jesus estava na formação da nebulosa do planeta Terra. Ele ali já é um espírito crístico, não é? Nesse grau de evolução, espírito puro. Ele estava ali criando, elaborando junto com seus ministros a formatação do orbe terreno que iria nos acolher. Passado milhões de anos, há 2000 anos atrás, quando ele esteve entre nós, quando ele encarnou entre nós, Jesus poderia ter enviado um ou vários daqueles espíritos elevados para nos mostrarmos o caminho. Mas ele próprio fez questão de vir aqui e passar pelas durezas terrenas. Poderia ter escolhido nascer em qualquer lugar de luxo, com uma situação que o amparasse bem, mas escolheu a estribaria no meio dos animais. Chegado o tempo que Herodes mandou assassinar todas as crianças para que não permitisse que viesse o Messias, que todos sabiam que iriam salvar aquele povo, Jesus poderia ter convocado, agido ali para que não tivesse acontecido aquilo que ocorreu. Mas ele optou por uma estratégia, uma retirada estratégica. E assim que passou aquele caos, ele retornou. Ali, mais adiante, Jesus, com os doutores da lei, quando eles não aceitaram o seu ensino, pela soberba, arrogância e prepotência, ele não mediu forças com os doutores da lei. Se retirou humildemente e foi falar com aqueles que acolhessem as suas palavras. E montou o seu apostolado entre os simples. Jesus sabia que Judas tinha uma tendência ali inferior ainda, que poderia lhe trazer aborrecimentos. Ele sabia que seria traído por Judas. Jesus poderia ter excluído ele ali do seu ministério, do seu apostolado, mas não. Jesus continuou o acolhendo com amor e carinho, ensinando a todos nós até o seu último minuto, né, como lidar com a decepção da melhor forma. Como nós analisamos, né, a decepção é algo que começa dentro da nossa mente e termina dentro da nossa mente. Então, o controle total está conosco. Não é uma tarefa fácil, mas nós temos que exercitar, reajustar a expectativa com aquilo que é real. Pois no campo mental criamos muitas situações que não são a verdadeira. Então nós atribuímos aos outros qualidades que não são reais. E aí o outro, por ainda estar num grau evolutivo que não corresponde com as nossas expectativas, nós nos frustramos. Muitas vezes ocorre isso nos relacionamentos de filhos com seus pais. Quando nós somos crianças, nós temos os nossos pais como os nossos heróis. A minha filha, por exemplo, né, esses dias eu estava falando com alguém ali que eu estava com vergonha. Aí ela me corrigiu: para, pai.
Eu tenho vergonha porque eu sou criança. Você é adulto, adulto não tem vergonha. E esse exemplo simples, né, nós podemos trazer para as outras questões que nos limitam. Então, tem aquela frase da música, né, do Renato Russo. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Não é mesmo? Então, a gente vai compreendendo que nós temos que reajustar. Saber que o espírito, aquele ser que é o nosso pai, a nossa mãe, ou aqueles outros que são nossos tidos como líderes religiosos, hierárquicos, são falíveis. Pois estão num mundo de provas e expiações que ainda é um mundo que os seus habitantes estão muito mais próximos do primitivismo do que da angelitude. Então, a nossa jornada ainda de aprimoramento é muito grande. Vou comentar um pouco sobre a perda da confiança após se decepcionar. Está um pouco ligada com a anterior, porque a nossa confiança deve estar alicerçada em nós e em Jesus. Foi o que Emmanuel disse ali para o Chico, para aquele rapaz que estava com a sua fé abalada. Podemos dizer que seria a confiança abalada. E Emmanuel diz, é melhor que aquele rapaz perca a sua fé agora do que ele alicerce a sua fé em você, Chico, pois você é falível. A fé dele, tanto quanto a nossa, deve estar alicerçada em Jesus Cristo. Então, quando a gente perde a confiança, é porque a nossa confiança não estava construída sobre a rocha. Estava construída sobre a areia. A famosa expectativa que criamos diante de algo. Quanto maior a expectativa, maior a decepção. Exato, excelente comentário, Vanessa. Por isso que nós temos que adequar, né? Porque se a gente for se surpreender, que seja positivamente. Porque se a gente trabalhar, se dedicar, já tendo como certeza que ninguém irá reconhecer, ninguém irá nos aplaudir, que nós nos colocarmos como Jesus ensinou para os seus apóstolos e também nos ensina a todos nós, que nós devemos nos colocar como servidores. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então Jesus, quando ele entra ali onde estavam os apóstolos, eles estavam discutindo quem era o maior deles, dos apóstolos. Quem Jesus mais gostava, quem era o mais querido, quem era o maior. Então Jesus diz, o maior é aquele que mais servir. Então ele pega e passa a lavar os pés dos discípulos, o próprio Cristo. E naquela época, aquele povo era muito rude, bruto, o pé era algo muito pessoal. Então Jesus vai e lava ele, o Cristo, os pés de cada um, dando o ensino. Que em todos os lugares que nós estivermos, nós devemos buscar servir. Porque aquele que está servindo já está sem expectativa de algo grandioso. O evangelho é muito rico. Quando o rapaz chega numa festa e ele senta do lado do anfitrião. Então o anfitrião diz, tem como você sentar mais longe, porque vai vir um outro aqui para se sentar aqui do meu lado? Então Jesus ensina que a gente deve buscar o lugar mais distante, porque aí sim o anfitrião poderá nos chamar, vem você, senta aqui do meu lado. Também é uma lição para nós ajustarmos a nossa expectativa e não nos frustrarmos. Nossa vaidade ainda é tão grande que às vezes só enxergamos as aparências físicas das pessoas. Exato. Aqui a gente vê nessa questão, né, do Chico, né, que o rapaz ali não teve os olhos para ver e perdeu a oportunidade de estar com o Chico. Tem uma lição também que Chico Xavier estava caminhando num lado da calçada junto com pessoas ali benquistas, né, do espiritismo. E Chico olha para o outro lado da calçada e vê
um homem em situação de rua, fuçando lixo, mexendo em algumas coisas, e Chico vai até ele. E o pessoal fica na calçada aqui, vê o Chico indo, troca um pouquinho de palavra, dá um abraço no rapaz e volta. E aí, o Chico quieto, os amigos ali se entreolham e diz: ô Chico, triste, né, esse espírito inferior ali, nessa situação, nessa prova, né? Aí ele: ô meu irmão, o que me chamou a atenção, que fez eu atravessar a rua, foi a luz que aquele ser irradiava. Ele é um espírito muito evoluído. Ele está na sua última reencarnação aqui na Terra, pois ele pediu essa última experiência, que ele vivenciasse essa experiência com essas dificuldades. Mas ele está cumprindo, porque ele está vivendo com resignação e com alegria em Deus. Coitada de nós, meu irmão. Então, as aparências, qual de nós pode descrever, através da aparência, o grau evolutivo daqueles que se encontram ao nosso redor? Muitas vezes nos colocamos como professores, como instrutores, alguém mais elevado, mas o ensino, aquele mais elevado, está naqueles invisíveis sociais, no qual, por ignorância e vaidade, a gente perde a oportunidade de aprender muito com eles. Ela diz: as pessoas que eu mais ajudo são ingratos comigo. É natural, né, Elisângela? É natural que a gente tenha essa percepção. A gente deve levar em consideração muitos fatores, além do que nós já dissemos até aqui, né? Nessa questão da expectativa, nessa questão de nós estarmos ali esperando talvez uma retribuição, talvez ali um reconhecimento. Mas a verdadeira caridade não é só material. A verdadeira caridade também é essa, a de nos doarmos. Quem mais não se doa dentro de uma casa do que uma mãe de família que trabalha da hora que acorda até a hora que vai se deitar? Muitas vezes trabalha fora também, mas dá conta da família, do marido, dos filhos e tantas outras coisas. Mas os homens, os companheiros, muitas vezes ainda machistas, acreditam que é obrigação e não reconhece. Então acaba não tendo a gratidão por aquele esforço, um esforço constante e quase no anonimato. Mas para essas mulheres e homens que estão aí se dedicando em tarefas que talvez não apareçam aos olhos do mundo, nós vemos a situação feliz que se encontram na espiritualidade. Nós vemos, por exemplo, o André Luiz, médico, trabalhador, que tinha suas questões inferiores e passou um tempo no umbral após o desencarne. E ele chega até a colônia do Nosso Lar e após algum tempo em que ele está adaptado a essa colônia, a mãe dele vai o visitar. Só que a mãe dele está numa colônia espiritual muito acima da de André Luiz, do Nosso Lar. E a mãe dele diz: você ainda não tem capacidade, você ainda não tem permissão de ir até lá. Então, por isso eu venho até você e a gente vai se encontrar algumas vezes. Agora, analisemos. A mãe dele, enquanto encarnada, teve uma vida modesta aos olhos do mundo. Então, nós devemos ficar felizes com aqueles momentos em que nós nos dedicamos e não olhar para a gratidão. Não é a gratidão ou a ingratidão que vai definir quem nós somos e onde nós estaremos amanhã ou no plano espiritual. Que a gente persista no bem e estaremos num lugar
de convívio com outros que também são pessoas que servem, que desejam o bem. Esquecemos que as pessoas não são iguais. Cada um pensa de uma forma diferente e tem um entendimento diferenciado da vida. Muitas vezes nem percebe que o que está fazendo está nos causando decepção. Verdade. O egoísta, ele vive no mundo dele e o sofrimento dele já é por si só o modo de vida que ele elegeu. Aquele que é ingrato, nós não devemos perder tempo aguardando a mudança dele. Quantos espíritos, não temos notícias nas literaturas espíritas, de espíritos estacionários, como Richard Simonetti diz muito bem em suas obras. É aquele espírito, porque o espírito não retrocede, ele não retrograda, mas é aquele espírito que avançou um pouco e parou ali. Encarna, reencarna, passa milhares de anos e ele está no mesmo grau evolutivo. Então nós devemos, até de certo modo, sentir compaixão daqueles que são ingratos, pois estão cada vez mais distantes da mudança. Agora nós, que já dizemos ter encontrado a Boa Nova, encontrado o cristianismo redivivo dentro do espiritismo, ou mesmo que tenhamos outras correntes filosóficas e religiosas, mas que compreendemos a lição de Jesus Cristo no seu aspecto moral, onde não podemos debater, podemos discutir os milagres de Jesus, uma questão aqui e outra ali, mas o aspecto moral, os ensinos morais do Cristo, não tem necessidade até de debates mais profundos, não é mesmo? Então, aqueles que já aceitaram como regra de conduta esses aspectos morais, nós não podemos perder tempo com a ingratidão dos outros, que a gente possa seguir firme na nossa construção. Isso não é egoísmo, porque nós só conseguimos nos melhorar, nos construir de dentro para fora, fazendo bem para o outro. Então, que a gente tenha foco em evoluir sim, em avançar sim, conscientes que nós estamos na nossa melhor encarnação. Essa é a nossa melhor versão, que possamos aproveitá-la. Não sabemos quanto tempo ainda temos aqui encarnado. Então, que possamos dar o nosso máximo, servindo e não aguardando o reconhecimento.